Olá pessoal, tudo bem com vocês? E nesse quarto vídeo da série Ansiedade, você precisa saber, iremos falar a respeito de como que a ansiedade ela afeta o corpo. Por mais que a ansiedade ela seja de cunho emocional, ela reflete sobre o nosso corpo. Isso é chamado de psicomatização, tudo bem pessoal? É quando a mente ela influencia o corpo de sobremaneira que ela traga enfermidades visíveis que era para ser apenas emocional. As pessoas que vivem crises constantes de ansiedade a curto e longo prazo, ela vai começar a perceber alguns problemas fisiológicos, algumas doenças. Dentre essas, problemas como gastrite nervosa. E essas gastrite, se não for controlado o emocional, ela pode desenvolver úlceras, que são feridas na parede intestinal, que isso é chato pra caramba. Alguns alimentos você não pode ingerir, porque isso afeta diretamente na sua gastrite, tudo bem? E as crises de ansiedade, ela afeta essa região, porque ela aumenta a produção do ácido gástrico, tudo bem? E a produção, o aumento do ácido gástrico, ela vai fazer com que você crie úlceras na parede intestinal. Então a maioria das pessoas, não todas, mas boa parte delas, que sofrem de ansiedade constantemente, acabam desenvolvendo esse problema intestinal. Algumas pessoas também vão desenvolver a síndrome do intestino irritável. O que é isso, Leonardo? É aquela pessoa que sofre de crise de ansiedade e ela já não consegue controlar a flora intestinal. E quando ela passa por um momento de constrangimento, de nervosismo, de apreensão, ela não consegue controlar e acaba desenvolvendo diarreias, tá bom? E acaba tendo que correr para o banheiro com muita frequência. E isso também é resultado do seu emocional. E outra maneira de representar, de causar esse problema emocional no seu corpo, é que pessoas que sofrem de crise de ansiedade, elas têm uma probabilidade maior de desenvolver hipertensão, fazendo com que a pressão suba e a pessoa pode acabar tendo um AVC, tá bom? Um acidente vascular. Aí você olha pra mim e diz, poxa Leonardo, como é que a gente sofre de ansiedade e você chega até a gente e fala isso? Pessoal, infelizmente, você precisa saber do perigo que você está correndo e para isso você precisa buscar ajuda, tudo bem? Outra maneira de afetar o corpo, as crises de ansiedade também, é que uma vez que a pessoa entra nesse estado de ansiedade com frequência, o sistema imunológico dela começa a ser desativado com mais frequência. Para quem não sabe, a pessoa que sofre de crise de ansiedade, a partir do momento que ela se encontra naquele contexto, algumas regiões do corpo elas ficam desativadas, como por exemplo o córtex pré-frontal. E qual é a função do córtex pré-frontal? Essa função ela é responsável de fazer você compreender, que você tenha cognição do que está acontecendo. E se você prestar atenção, uma pessoa que está diante de uma crise de ansiedade, você pode pedir ela para se acalmar, você pode dizer para ela que tá tudo bem, que não vai acontecer nada de errado, ela não vai te ouvir. Por quê? O córtex pré-frontal dela está desativado, está trabalhando com menos frequência. Por que isso acontece? Porque a mente ela está focando em alguns membros do corpo que vão servir no momento dessa crise. Lembra que eu falei que é um mecanismo de defesa de luta ou fuga? E se você não sabe o que é isso, volta lá para assistir os primeiros vídeos no qual eu descrevo como que a ansiedade acontece, tá bom pessoal? Então a mente ela vai focar nos principais membros como perna, braço e tronco, que são essas regiões que fazem com que você tenha movimento, flexibilidade para você atacar o inimigo ou para você fugir diante da situação de perigo, tudo bem? Então, além do córtex pré-frontal é desativado, ele trabalha com menos frequência, fazendo com que você não entenda o que está acontecendo. Outro órgão que é desativado, outra funcionalidade, melhor dizendo, que é desativado, é o teu sistema imunológico, que é o responsável para te proteger, para
preservar e fazer com que vírus, bactérias não acessem o teu sistema, o teu organismo e te cause algum tipo de enfermidade. Então, uma vez que o sistema imunológico ele é desativado com muita frequência, você fica propício a desenvolver um câncer de colo de útero, desenvolver uma doença viral. Nesse período de coronavírus também pode fazer com que você tenha facilidade de pegar o coronavírus, porque o seu sistema imunológico está fragilizado, tá bom? E isso, pessoal, geralmente, quando o sistema imunológico está desativado, quando ele está trabalhando com menos frequência, a probabilidade dos órgãos mais sensíveis ser afetados é drasticamente, tá bom? Então, quais as regiões mais sensíveis do corpo? Nas mulheres, o colo do útero, tá bom? Os seios. Então, essas regiões são regiões mais frágeis. No homem, também pode desenvolver problemas intestinais, problema na reprodução, tá bom? Então, esses são os fatores que as crises de ansiedade ela afetam o seu corpo. O sintoma também, pessoal, que afeta não só o corpo físico, mas em geral, é a questão do convívio social. A maioria das pessoas que sofrem de ansiedade, elas não conseguem ter uma vida normal, elas não conseguem conviver socialmente bem, porque em algum momento ela está tendo crise, ela tem que se isolar, ela não consegue estar diante de pessoas e acaba desenvolvendo a fobia social, que isso também tem afetado muitas pessoas, principalmente jovens, tá bom? E esse não é só fisicamente, mas em todo o âmbito afeta por causa das crises de ansiedade. E é isso aí, pessoal. Então, você que ficou até o final, vamos para o próximo exercício. Pessoal, no exercício de hoje faça algum tipo de atividade que faça com que você movimente o corpo, tá bom? Uma caminhada ou uma corrida. Os rapazes jogar um futebol, tá bom? Fazer um ciclismo, também as mulheres podem fazer ciclismo e jogar futebol também, tá bom? Porque o mundo tá aí moderno e todos têm direito de liberdade, tá bom? De expressão também. Então, procure fazer um exercício que faça com que o seu corpo ele seja estimulado, ele comece a gastar energia. Porque uma vez que o teu corpo ele gasta energia, a partir do momento que você para de fazer aquela atividade, o seu corpo ele vai produzir um neurotransmissor responsável pela analgesia, fazendo com que o seu corpo ele relaxe. E a endorfina, que é o neurotransmissor responsável que produz essa sensação no corpo, ele também consegue reduzir os níveis de cortisol, de adrenalina e noradrenalina. E é isso aí, se você gostou, deixa o seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal, pessoal, tá bom? E é isso aí, tchau, tchau!